Voltamos ao programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando o professor, doutor André Nicoliti. Doutor Nicoliti, o senhor, até bem pouco tempo, era um dos coordenadores da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Como é que está a formação dos juízes? Os nossos ouvintes gostam muito de saber. Nós falamos aqui outro dia da formação dos policiais, da formação do Ministério Público. E os juízes, como é? Eles estão sendo bem formados na Escola da Magistratura? Há uma preocupação com essa questão dos direitos humanos, da sensibilidade da magistratura com os problemas que afligem a nossa população? Sim, há até uma diretriz da Escola Nacional nesse sentido, né, que os conteúdos trabalhados no curso de formação da resolução passa efetivamente, não só de formação, mas de formação continuada, por uma formação humanística, com base em filosofia, direitos humanos, etc. O problema todo é que há uma resistência muito grande em absorção e atenção a esses temas, porque o ensino jurídico, né, tem um déficit muito grande em relação a esse sistema. Então o indivíduo propositadamente, ele sai da faculdade com esse déficit. A forma de seleção, ou seja, o concurso público, ele exige do candidato um verdadeiro adestramento, em que ele precisa saber a dogmática, conhecer determinadas posições dos tribunais e, apesar de atualmente o concurso exigir um conhecimento de filosofia do direito, por exemplo, é uma exigência um pouco incipiente, um pouco diminuta, né? E o foco todo do concurseiro, digamos assim, é a dogmática. Então ele, quando passa, ele passa com um domínio absurdo de dogmática, mas com uma carência muito grande sobre temas como teoria do direito, teoria da justiça, direitos humanos, filosofia do direito. Quando ele chega na escola e tem aquela carga enorme de disciplinas e de conteúdos que ele tem que trabalhar com aquilo, por exigência dessa resolução da Infam e da própria ideário da Escola da Magistratura, posso dizer isso em relação ao período que eu participei, mas acho que não mudou muito em relação ao que se traz hoje, né? Há um choque, um enfrentamento e uma resistência muito grande, uma resistência, e eu me lembro que essa resistência na gestão nossa, né, com o desembargador Verani, era uma resistência que ecoava inclusive no próprio tribunal, né? Exatamente. Que viam com dificuldade. A gente às vezes tinha uma dificuldade enorme para implementar uma atividade na Escola da Magistratura, porque isso criava um alarde tão grande no tribunal, e para nossa surpresa a gente ia para o curso em Brasília da Infam e eles conseguiam ser até mais progressistas que a gente, porque em termos nacionais a exigência é até maior, né? Mas, exatamente o que você está falando. Outro dia um membro da administração do tribunal perguntou ao presidente da Escola da Magistratura, ao diretor da Escola da Magistratura, o desembargador Caetano, sobre um fórum de sociologia jurídica, porque isso não é de direito, né? Como se sociologia jurídica não fosse algo da interface, né, entre o estudo das relações sociais e o estudo da ciência jurídica. E agora, me parece que essa formação posteriormente ao concurso é melhor que ela exista, mas é mais ou menos se o rabo abanar o cachorro, porque seria melhor se o concurso recrutasse, né, juízes, quer dizer, candidatos com formação humanista. E aí isso impediria, e aí eu vou voltar à questão, né, anteriormente ao intervalo, que é essa decisão de que todo usuário de droga deve ser levado para a delegacia. Chega lá, se o delegado autua não como usuário, mas como traficante, né, todo o sistema hoje está montado para referendar a tipificação que o delegado deu. Excepcionalmente isso não acontece. Mas se o delegado disser, né, que é tráfico, o promotor vai acusar por tráfico e provavelmente o juiz vai condenar por tráfico. Na verdade, o problema até antecede a capitulação do delegado. Eu costumo dizer hoje que quem define efetivamente é a PM. Ou seja, quem vai viver e quem vai morrer. Ele vai, define, leva para a delegacia, ele é traficante, etc. O delegado, muitas das vezes, que não tenha esse compromisso de filtro,
não é? Vai registrar aquilo dali. O Ministério Público que não tiver também um compromisso de filtro, vai reproduzir aquilo dali, e o juiz que não tiver esse compromisso de filtro, né, de limitação dessas instâncias de poder, vai reproduzir aquilo dali, e o tribunal, de certa forma, vai reproduzir aquilo dali. Então isso é um sistema muito perverso, porque na verdade empodera aquele que menos tem responsabilidade e condições de avaliar juridicamente aquele fato, que é o policial militar. Já que nós não podemos atuar nas bases mais candentes, mais efetivas, né, na linha de frente do policial, etc., eu acho que vale a tentativa de nós introduzirmos esta forma de ser, esta política de ação entre os magistrados. Seria bom, desembargador, doutor Nicoliti, a audiência de custódia, qual é a finalidade dessa audiência e o que ela pode evitar que aconteça? E antes da sua resposta, meu professor, eu quero dizer que eu me surpreendi com a possibilidade do interrogatório vir em outro momento que não o inicial do processo. Esse foi um grande ganho do nosso ordenamento, sem dúvida. A audiência de custódia é algo fundamental. Primeiro que é algo que não se tem como discutir se é bom ou ruim, ou seja, é uma exigência supralegal, ou seja, está acima da lei. Na minha visão, ela está no mesmo patamar que a Constituição, mas na visão do Supremo, os tratados internacionais, eles são supralegais e infraconstitucionais, mas seja pela minha posição, seja pelo Supremo, a audiência de custódia é um comando, é uma exigência que está acima das leis, e que não cabe ao juiz discutir se é bom ou ruim, se tem que fazer ou se não vai fazer. É um comando legal, ou o juiz cumpre a lei ou não cumpre a lei. Aliás, se os juízes não existirem, desculpe te interromper, Nicolete, para garantia dos direitos, não precisa existir juiz. Sim, lógico. Porque o inquisidor já pode tudo para produzir a prova do que ele está convencido, né? E o sistema em si, o sistema acusatório, né, ele tem os seus meios de fazer, né, a brutalidade, os linchadores, né, são muito eficientes, né, no linchamento, né, daqueles, né, que eles julgam culpados. Né, e com seus sentimentos. Então o juiz, ele existe para garantir direitos. Sim, essa é a função do juiz. Se não tiver essa função, não precisa existir. E a audiência de custódia, então, do ponto de vista prático, ela é extremamente importante porque nos dá a real dimensão da necessidade ou não da prisão. Eu vejo isso, eu sou, digamos assim, acusado de ser um juiz muito resistente a prender, a decretar, é o que o estigma forense fala assim, um juiz manteiguinha, né? Mas eu mesmo, que sou considerado um juiz liberal, um juiz que tem muito critério para prender e para decretar prisão, muitas das vezes eu converto uma prisão porque estou convencido de que ela seria necessária, e no momento em que eu faço a audiência e me deparo com um acusado ali, olho no olho, eu revogo a prisão por perceber que ela é desnecessária. Inúmeras vezes que eu decretei prisões só no papel, eu lá na frente, diante da audiência, eu revoguei essa prisão, mostrando que foi um equívoco. O seu livro, ele já trata da audiência de custódia? Eu estou lançando o manual de processo. O manual é da edição passada, ainda não está tratando. Eu vou lançar agora o novo processo penal cautelar, que deve sair agora agosto, setembro, em que ele está tratando da audiência de custódia. Aliás, o seu livro, que eu tenho, mas não está autografado, e já notifico a fazê-lo, né? Ele trata de uma questão muito interessante, que é o local onde o Ministério Público deve tomar assento, né, diante do sistema acusatório. Ele deve sentar junto, né, em contraposição ao advogado de defesa. Isso dá muita polêmica, esse negócio? Isso é algo que me parece mais importante do que merenda escolar. Por que eu estou discutindo isso? Porque quando eu era juiz em Arraial do Cabo, eu vi várias questões problemáticas envolvendo merenda escolar e etc. nos processos, e eu representava ao Ministério Público, né, mandava peças, extraía peças para que aquilo dali fosse apurado, e eu nunca vi um retorno de nenhuma ação de improbidade ou qualquer coisa ligada aos temas que eu representei naquela época, que eu extraí cópias. E no entanto, o dia que eu decidi que o Ministério Público não poderia fazer a audiência
imediatamente à direita do juiz, porque aquilo quebrava a isonomia, porque a defesa não tinha, né, a igualdade, porque a defesa não tinha o mesmo tratamento. Ocorreram inúmeras medidas, né, mandado de segurança no tribunal, e perderam no tribunal, e aí eles foram até Brasília para conseguir uma medida cautelar que me impedisse de tomar aquela medida. Foi o Supremo para poder sentar. O STJ. E aí ali eu descobri que existem temas muito mais importantes do que questões ambientais, questões de merenda escolar, como, por exemplo, a questão de onde o Ministério Público senta na hora da audiência. Nós tivemos um caso de um grupo de promotores, né, que ele só atuou em grupo, que entrou com um mandado de segurança para não trabalhar, para não realizar as audiências de reavaliação nas instituições socioeducativas. Isso aí entrou na história. E a desembargadora, a ilustre desembargadora oriunda do Ministério Público, do 5º do Ministério Público, concedeu a liminar para não trabalhar. Isso aí são coisas. O Coronel Batista, nosso ouvinte, obrigado, Coronel Batista, lá de Irajá, ele pergunta: o que vocês acham dos bombeiros terem direito a portar até 6 armas? Olha só. Vamos armar mais ainda? Vamos violência, mais violência, para apagar fogo ou para apagar a vida? Não, mas peraí, se ele for para um lugar que tem fogo com a arma, isso, o próprio aquecimento pode promover disparo. Então ele não pode usar a arma em serviço. Né? Tem um negócio esquisito aí, bombeiro usar arma, não tem não. O que você acha? Fora de serviço é o quê? Olha, eu não sei, eu estou também pesquisando. Eu estou meio entendendo. O que você acha, Nicolete? Usar arma fora de ser militar. Até 6. Militar é o quê? Até 6. Até 6. Vamos deixar bem claro. Milícias. Como é que vai ficar com 6 armas, né? A gente só tem 2 mãos. 2 mãos, né? Eu acho particularmente que essa questão do armamento é sempre um problema. Antigamente, eu escrevi um artigo há muito tempo atrás chamado alguma coisa ligada à estátua de Davi de Michelangelo, a violência urbana e a estátua de Davi de Michelangelo, que eu propunha exatamente uma quebra de paradigma. Porque qual era a ideia da estátua de Davi? Que alguém com um corpo delicado, como Davi, etc., não seria capaz de vencer o gigante. E aquilo simboliza, na verdade, a vitória da razão sobre a força. Eu acho que em matéria de polícia... Bacana essa comparação que Vossa Excelência fez, muito interessante. Porque representa também a vitória da arte sobre a violência, a vitória da cultura e da educação sobre qualquer forma de violência. Muito bacana. Exatamente. Mas num lugar onde a arte é perseguida... Sim. E o que a gente poderia discutir então era exatamente essa perspectiva de se a polícia trabalha com inteligência, com racionalidade, ela não precisa se armar tanto. Por quê? Quanto mais nós armamos a polícia, né, numa perspectiva de guerra, digamos assim, que aquele que é construído como inimigo também vai se armar, e aí fica uma coisa absurda, e as perdas de um lado e de outro são enormes. Então eu acho que a gente tem que ter, na verdade, uma política de desarmamento generalizado. Embora guardadas as devidas proporções, o fato é que a polícia inglesa de Londres, ela era famosa porque não usava arma. Sim. Pois bem, mas quando usou, matou o inocente. Mas, doutor Nicolete, vou falar um pouquinho sobre a violência doméstica, a sua experiência lá. Quais são os casos mais comuns do desamor, né? O amor acaba e aí vem a violência, ou convivem amor e violência. Como é essa sua experiência aí, um pouco lúdica e um pouco poética, apesar da tristeza da violência invadir lares onde devia prevalecer o amor? Sim. Uma coisa que eu costumo dizer é como que o formato das comunicações, das relações hoje se transformaram, né? Quando o Habermas vai dizer lá do agir comunicativo, que a comunicação hoje está na centralidade das questões, ele não estava, digamos assim, de bobeira, como diriam os nossos jurisdicionados às vezes. Por quê? Porque hoje, se a gente tirar o WhatsApp, eu acho que bastante dos nossos processos de violência doméstica são
perdem o sentido, né? Porque o WhatsApp, hoje alguém vê o telefone alheio, a mulher ou o homem, aquilo desencadeia uma briga e etc. E a violência acaba surgindo. A bebida, a pobreza, a miséria, tudo isso são causas que... A ideia de posse também, né? De posse. A gente Isso tem há uma ideia. concepção burguesa do amor. Tem uma concepção burguesa, tem a história da propriedade, né? O ser humano transformado em propriedade, como foi a escravidão. Tem a história que em boas famílias brasileiras a pessoa fala assim, porque a minha tetravó, a minha bisavó foi pega a laço. O que é pegar uma mulher a laço e levar para a cama, né? E transformá-la em mãe dos filhos? Se não um estupro institucionalizado. Isso daí é um fruto daquela sociedade patriarcal que foi formada a partir da necessidade de concentrar a propriedade, ou seja, a propriedade é que formou essa família que nós temos hoje, e que a mulher se tornou, ela que teve que primeiramente abdicar dos seus desejos sexuais para que ela pudesse ter certeza da paternidade, ou seja, ela se dedicava a um só homem para ter certeza da paternidade, para que os bens pudessem transferir-se para os filhos. Então isso condicionou esse modelo de família que nós temos hoje, em que o homem se acha o chefe, o dono, e coisifica a mulher. E o que mais me deixa chocado também, e que vai lhe transtornar também, Mardociro, é exatamente o problema da violência contra a mulher ainda infante. Ou seja, a quantidade de estupro de pai contra a filha que eu tenho presenciado nos meus julgamentos é algo assustador, né? E padrastos também. Então a mulher começa a sofrer desde a infância. Doutor Nicolite, que alegria recebê-lo aqui, quantos esclarecimentos para os nossos ouvintes, para o nosso programa Encontro com a Justiça. Foi uma satisfação muito grande tê-lo aqui entre nós e receber essa luz maravilhosa aqui dos seus conhecimentos, da sua cultura, da sua ciência, da sua sensibilidade. Nós vamos encerrar o programa Encontro com a Justiça dessa sexta-feira, anunciando o Jornal Manchete 760, edição das 12 horas, com a apresentação de Enio Paes. A Rádio de Verdade apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.